Olá pessoal, sejam muito bem-vindas e muito bem-vindos ao curso de Teoria dos Corpos. Essa aula ela é mais uma motivação para o que a gente vai ver ao longo do semestre. Aqui a gente vai estar falando sobre equações algébricas e o método conhecido como métodos de radicais para estar obtendo soluções dessas equações algébricas. Tá certo? Bom, primeiro vamos definir, né, o que seria uma equação algébrica, certo? Então, para uma equação algébrica, a gente pode definir ela de maneira geral da seguinte forma. Então, primeiro a gente começa com um corpo, que eu vou chamar aqui de K, com as operações de soma e produto. Tá certo? E a gente diz que uma equação algébrica em K vai ser o quê, né? É uma expressão dada pela seguinte maneira, né? A gente fala que é um P de x igual a 0k, onde esse 0k ele é um elemento neutro do corpo, né? Elemento neutro com relação à soma, tá certo? E o nosso pzinho aqui é um polinômio pertencente aqui a k de x, tá certo? Ou seja, é um polinômio com coeficientes no corpo k. Ok, então, uma das grandes preocupações da matemática, né, desde a época do Euclides, né, dos elementos lá, é em como obter soluções, né, para equações algébricas, tá certo? E aí, isso é uma preocupação, né, que continua presente até os dias atuais. E muita gente, né, pensou, né, muitos matemáticos aí bem famosos, né, pensaram muito, né, sobre essas questões, né, das soluções por radicais, que seria, o que seria soluções por radicais, né? Seria buscar soluções para equações algébricas usando somente as operações básicas, né, de soma, produto, potenciação, radiciação, divisão. E esse estudo, né, de obtenção de solução por equações algébricas, ela sempre está tipo, eles atrelaram, né, soluções ao grau, né, da equação algébrica, tá certo? Então a gente vai ver algumas maneiras, né, de obter soluções atreladas ao grau, e vamos ver que conforme vai aumentando o grau da equação algébrica, vai aumentando também a complexidade, né, de como obter essas soluções. Tá certo? Então, vamos começar aqui dando algumas definições, né? Que a gente vai estar fazendo o nosso passeio aí pelas equações algébricas por soluções de radicais até o grau 4, né? E para isso, vamos fixar algumas notações para isso, né? Que a gente vai estar vendo equações algébricas com coeficientes no corpo dos complexos, né? Então, só para relembrar um pouquinho, então a gente vai ter aqui, ó, vamos lembrar do nosso querido conjunto C dos complexos, né? Que ele é dado aqui por uma parte real e uma parte complexa. Tá certo? Só lembrando que esse i aqui, na verdade, é o raiz de menos 1, né? Então a gente pode escrever i quadrado como sendo igual a menos 1. E quando a gente tem que dois números complexos são iguais, né? A gente tem que a mais bi é igual a um c mais di. Se e somente c, a gente tiver que a é igual a c, né? E b é igual a d, tá certo? Bom, e além disso, né?
a gente tem as propriedades de soma e produto, né, para números complexos, que são dadas da seguinte maneira, né? Então, para... Então vamos colocar o seguinte aqui, ó. Eu já vou colocar direto, né, as operações, né? Então as operações, né, vão ser assim, ó. Se a gente tem um A mais BI multiplicado, somado, aliás, desculpa, somado com um C mais DI, isso vai ser igual a soma, né, até que é tranquila, né, que é só você somar os semelhantes, né? Então vamos somar primeiro os números correspondentes à parte real, né, que é o A e o C, e depois a gente soma os números correspondentes à parte complexa, que é o B e o D, e coloca o izinho aqui pendurado, né, nessa soma. E a multiplicação é a distributiva mesmo, fazendo os ajustes, né? Então, imagino que vocês já devam estar familiarizados com esse tipo de operação. Então, eu já vou colocar direto, né? Mas basta simplesmente distribuir aqui o produto e fazer as separações, né? Separar na parte real e depois separar na parte complexa. Que aí, depois que você fizer isso, aí vai constar isso aqui. Bom, deixa eu só checar a minha cola aqui para ver se está correto. Eu acho que sim. Tá certo? Então, uma vez que a gente faz, né, tem os complexos, né, com todas as operações, a gente consegue verificar que ele satisfaz todas os axiomas de corpo, né? Então, a gente tem aqui nosso complexo aqui com a soma e produto é um corpo. Muito bem. Então vamos lá, né? Agora, propriamente dito, né, vamos começar com as nossas equações lineares. Então, beleza, né? Então, as equações lineares aí também conhecido como equações do primeiro grau, a gente parte da seguinte coisa, né? Então, a gente tem A e B complexos, né? Com A diferente de zero, certo? Então, uma equação do primeiro grau, né? Ou equação afim, ela é dada pela seguinte expressão, né? Que a gente tem AT mais B, que é igual a zero. Né? Então, aqui a equação do primeiro grau, também conhecido como equação afim. Tá certo? Beleza, aí. Bom, como é que a gente obtém solução disso? Simplesmente isolando T, né? Até aqui não é segredo para ninguém. Então, beleza. A gente tem isso. Bora pro próximo, né? Então vamos lá, né? O próximo seria as equações quadráticas. Que aqui a gente começa com os três números complexos, né? A gente tem A, B e C, tá certo? Complexos, com o A diferente de zero, bom? Então, uma equação quadrática, né, a gente pode estar escrevendo ela da seguinte forma, né, como sendo AT quadrado mais BT mais C, que é igual a zero, tá bom? Aí, dividindo essa equação por a gente pode reescrever ela da seguinte forma. Então, dividindo
a equação por A, a gente vai ter o quê? A gente vai ter isso aqui, ó, vai ser t quadrado mais b dividido por a t mais c dividido por a, que vai ser igual a zero, tá certo? Agora é a velha técnica de completar quadrado. Então, completando quadrado, completando quadrados, temos o seguinte, né? E os que acompanham t, né? Então, a gente vai repetir, né, nossa equação algébrica de grau 2 e, espertamente, a gente vai estar somando e subtraindo b quadrado dividido por 4 vezes a ao quadrado. Então, aqui eu somei, né, e aqui eu vou subtrair. Beleza. Ok. Então, não mudou nada, né, a equação de cima. Só que aí o que acontece? Quando a gente junta, né, esse termo aqui com esse termo aqui e esse termo aqui, a gente tem isso aqui, ó. A gente vai ter que a gente pode que isso aqui na verdade, né, é um quadrado perfeito, né? Então a gente pode encolher essa expressão para essa expressão aqui, ó. Tá certo? E a gente passa para o outro lado da igualdade, né, o que sobrou, né, que vai ser o quê? Vai ser o menos b quadrado dividido por a quadrado, que vai passar positivo para o outro lado, né? Nesse momento aí eu acho que a gente pode falar passar para o outro lado tranquilamente, né, que não vamos estar ofendendo ninguém mais. E vamos passar para o outro lado o menos c dividido por a, tá certo? Quando a gente junta aqui esses dois, né, quando a gente subtrai essa fração, ela vai ser igual a isso aqui, que também é um velho conhecido da gente. Tá certo? Então, tirando a raiz quadrada das duas pontas, né, a gente vai ter o seguinte, né, a gente vai ter que t mais b dividido por 2a vai ser igual a mais ou menos b quadrado menos 4ac dividido por 4a. E raiz quadrada disso aqui. Tá certo? A nossa querida fórmula de Bhaskara, que não é de Bhaskara, né? Beleza. Então, feito aqui a equação de grau 2, né? Equação quadrática. Agora pode ser que seja novidade para algumas pessoas, né? Que são porque na prática acaba sendo meio complicado, né, esses métodos de obtenção de raiz cúbica, né, de equações, de soluções de equações cúbicas, aliás. Mas então vamos lá, vamos ver quais são esses métodos, ou qual é o método, na verdade, né, que eu vou falar de um só. Equações cúbicas. Então, beleza, né? Aqui a gente vai fazer o seguinte. Vamos pegar novamente, né? A, B e C pertencente aos complexos, tá certo? E a gente pode estar escrevendo, de maneira geral, uma equação cúbica da seguinte forma. Nossa, mas tá faltando alguma coisa, né? E o elemento que acompanha a potência ao cubo, né? Bom, sim, vocês têm razão, tá faltando sim o termo. É que, na verdade, o que acontece? Quando a gente escreve em geral, né, uma equação cúbica, a gente vai estar escrevendo, vamos fazer um rascunho aqui, né? A gente vai estar escrevendo
ela sim, na verdade, né? Que vai ser um alfa t ao cubo mais beta t quadrado mais gama t mais delta igual a zero. Ah, e o que mais que tem? Bom, o nosso alfa, o coeficiente que acompanha, né, o maior grau, né, a maior potência de t, ele sempre vai ser diferente de zero. Então, se ele vai ser sempre diferente de zero, a gente pode estar pegando essa equação aqui e estar dividindo por alfa. Então, quando a gente divide por alfa, a gente vai ter algo com essa cara aqui, tá certo? E aí, a gente pode estar lidando com, a gente pode estar trabalhando nessa equação, porque para obter a solução para maneira geral, é só fazer os ajustes aqui com o alfa, né? Na verdade, vai fazer muita diferença, tá certo? Ok. Na verdade, a solução vai ser a mesma, porque as equações são iguais, né? Ok, aí agora vai começar algumas transformações para a gente tentar trabalhar melhor com essa equação, né? Então a primeira transformação que a gente vai usar, que ela tem um nome bem engraçado e com certeza eu não devo estar pronunciando da maneira correta, que é uma transformação conhecida como transformação de Chernyaus. Certo? Essa transformação ela faz o quê? Ela simplesmente você vai estar pegando, é, você vai estar colocando uma variável nova, né? Tipo, você vai estar chamando de y como sendo t mais a dividido por 3, tá certo? Que é a mesma coisa, né? De, por exemplo, estar isolando t e ter que isso, o t vai ser igual a y menos a dividido por 3, tá? Bom, feita essa primeira transformação aqui de Tchernhaus, ai ai, vamos lá. A gente vai ter que essa equação aqui vai se transformar, na verdade, nessa equação aqui, que vai ser y ao cubo mais py mais q, que vai ser igual a zero. E aí vamos chamar ela de equação U, porque a gente sempre vai estar fazendo referência a ela depois. Ah, mas por que que chegou a nisso, né? Bom, pelo seguinte, aí é só ter um pouco de trabalho braçal e você substituir o t por y menos a dividido por 3 nessa equação, cortar um monte de coisa, isolar um monte de coisa que vai chegar nessa equação aqui. E no final você vai verificar que, na verdade é o seguinte, para você deixar ela toda bonita, né, desse jeito, você vai ter que isolar, né, termos que têm y, né, e termos que não têm y, e você vai encontrar que o seu p, na verdade, ele vai ser esse monstrinho aqui. E o Q, né, vai ser esse outro pequeno monstrinho aqui. Tá certo? Fazendo a transformação, né? E isolando os termos que têm y e que não possuem y, né? Fator de y, você vai encontrar duas, essas duas frações aqui, que aí você chama de P e chama de Q. Tá certo? Aí agora a gente vai fazer uma substituição milagrosa. Substituição milagrosa, né? Que a gente vai estar chamando y de raiz cúbica
de u mais raiz cúbica de v, tá certo? Com isso, a gente vai ter o seguinte, que quando a gente eleva o y ao cubo, ele vai se transformar nessa coisa lindona aqui, ó. Então vai ser u mais v mais 3 que multiplica a raiz cúbica de u vezes raiz cúbica de v. Ó, falei que ia dar um pouquinho mais de trabalho, a gente tá só na metade do processo aí, viu? Raiz cúbica de u mais raiz cúbica de v. Muito bem. Então, se a gente pegar e substituir isso na equação 1, ela se tornará essa coisa aqui, ó. U mais V mais Q mais raiz cúbica de U mais raiz cúbica de V, que multiplica 3 vezes raiz cúbica de U. Opa, aqui botei um V, mas é um U. Raiz cúbica de U. Se bem que dá a mesma, né? Enfim, mais raiz cúbica de V. Desculpa, vezes raiz cúbica de V. Mais P, que é igual a zero. Olha só. Então, a gente quer que essa equação seja igual a zero. Então, a gente tem a liberdade de estar escolhendo aqui que ou isso aqui vai ser zero. Perdão, na verdade não é isso. Na verdade, a gente quer que a equação toda vá para zero, certo? Então, a gente quer que duas coisas satisfaçam simultaneamente, né? A gente tem que ter que isso aqui seja igual a zero e isso aqui tudo também seja igual a zero, tá certo? Só que para isso tudo aqui ser igual a zero, basta que a gente escolha ou isso aqui vai para zero, ou isso aqui vai para zero, tá? Então, vamos escolher essa parte aqui que tem o P indo para zero, né? Então, a gente vai estar escolhendo que... Aí sim, né? Aí a gente pode fazer uma escolha, né? Porque isso aqui obrigatoriamente tem que ir para zero, para a equação toda ir para zero, né? Só que aqui a gente pode escolher, por exemplo, que essa parte aqui vá para zero, tá certo? E uma vez que a gente faz essa escolha, isso aqui implica que, bom, U mais V é igual a menos Q, e embaixo aqui a gente pode estar isolando o U e o V, e vai ser igual a menos P ao cubo dividido por 27. Tá certo? Aí agora eu vou chamar isso aqui de 3, isso aqui de 4, e vamos fazer o seguinte, né? Então agora o que a gente vai fazer? A gente vai estar multiplicando o 3 por U, e subtraindo multiplicar o 3 por U e depois subtrair o 4. Tá? Então, feito isso, a gente vai ter o seguinte, ó, a gente vai ter essa expressão aqui, U que multiplica U mais V, menos UV,
que vai ser igual a menos QU mais P ao cubo dividido por 27. Olha aí que beleza. Então, reorganizando, a gente vai ter a seguinte equação quadrática. Reorganizando, a gente vai ter essa equação quadrática em termos de u, tá certo? Que vai ser u ao quadrado mais q, que multiplica u, menos p ao cubo, dividido por 27, que é igual a zero. E isso aqui, em termos de u, a gente consegue encontrar a equação. Desculpa, encontrar soluções, certo? Bom, e aplicando a fórmula que a gente viu agora há pouco, né, para equações quadráticas, a gente tem que o u, na verdade, ele vai ser igual a menos q dividido por 2, mais ou menos raiz quadrada de... Eu vou escrever aqui primeiro sem a raiz, aí eu boto a raiz porque é mais fácil depois. Então, essa expressão aqui. Tá? Aí a gente bota uma raiz quadrada aqui, tá certo? Então, beleza. Então, a gente tem o que é o nosso u. E aí, usando o fato de que u mais v é igual a menos q, então a gente vai ter que u é igual a menos q dividido por 2, mais ou menos raiz quadrada, eu vou tentar aqui, ó, fazer a raiz quadrada antes. Raiz quadrada de q dividido por q ao quadrado dividido por 4, mais p ao cubo dividido por 27. Tá certo? E aí, substituindo os valores de u e v na equação 2, né? A gente finalmente vai obter a expressão mesmo, só lembrando, né, o que é a 2, né? Bom, a 2 cadê a 2? Vamos voltar lá para 2. Vamos ver se eu não faço besteira aqui. Como é que eu volto na 2? Lá na 2. 2, 2. 1, 2, 3. Eita, eu não chamei de 2. Cadê a 2? Ah, a 2 é isso aqui, ó. Tá certo? Então, voltando aqui nessa 2, tá? U e V em 2, os valores que a gente obteve, né? A gente vai ter o seguinte, que é a famosa expressão mesmo de obtenção de raiz por método de radical, né? De equações cúbicas, né? Que vai ser essa coisa linda aqui, ó. Vou até escrever um pouco menor para ver se consigo colocar numa linha só aqui. Então, vamos lá. Então, a gente tem isso aqui. Eu vou escrever tudo assim, que eu acho mais fácil de botar a raiz depois. Tá, então aqui a gente tem uma raiz quadrada e aqui uma raiz cúbica. Tá? Mas aí a gente vai ter algo simétrico do lado de cá. Então a gente vai ter aqui menos q dividido por 2 menos, aí a diferença é essa aqui.
mais p ao cubo dividido por 27. Aí aqui é uma raiz quadrada e aqui é uma raiz cúbica. Tá certo? Bom, essa fórmula aí, ela nos fornece alguns fatos bem curiosos, né? Vamos considerar aqui o seguinte exemplo. Vamos considerar aqui essa equação aqui do terceiro grau, ó. Y ao cubo mais 3y menos 36. Tá certo? Bom, uma das soluções, né, que essa equação tem, né, que essa equação vai ter três soluções, que a gente vai ver depois na próxima aula, o teorema fundamental da álgebra. Uma das soluções dessa equação é o 3. Tá certo? É só substituir pelo y aqui que checa rapidão que é isso mesmo, tá? E aí a gente vê que essa equação, ela tá com a mesma cara da equação 1 lá, né? Que depois que a gente fez aquela transformação daquele nome que eu não consigo falar direito, tá? E aí, nesse caso aqui, a gente tem que o P, ele é 3 e o Q, ele é menos 36. Então, se a gente jogar nessa fórmula aqui do Cardano/Tartaglia, a gente tem o seguinte, que a gente vai ter que y vai ser igual a vai ficar 18 mais raiz quadrada de 325. Isso aqui tudo é uma raiz cúbica mais 18 menos raiz quadrada de 325. Opa, deixa eu tentar escrever esse 5 aqui mais bonitinho. E raiz cúbica disso tudo. Maravilha. Bom, deu esse número aqui bem esquisito, né? E esse número aqui, né, parece que está bem longe de ser o número 3, tá certo? Pior que não, viu? Esse negócio aqui, ele de fato vai ser o número 3 mesmo, tá? Aí eu vou estar deixando no exercício depois como é que a gente pode estar justificando, né, que esse número é o número 3. Dá uma pensada aí um pouquinho como é que a gente pode fazer isso. Tá certo? Bom, bora para a próxima equação agora, que é a equação do quarto grau. Então vamos lá, equações do quarto grau. Ou também conhecido como equação biquadrada. Então, beleza, né? Então, primeiro vamos começar com uma equação do quarto grau aqui, que a gente pode estar escrevendo ela dessa forma. Tá? T ao cubo com bt quadrado mais ct mais d, que é igual a zero. Bom, a mesma observação, né, que a gente fez para o caso de equação cúbica vale aqui também, né? Em geral, a gente pode escrever ela, né, com um termo que acompanha aqui o t à quarta, né? Só que aí a gente divide por esse termo, porque ele é diferente de zero, e a gente pode estar trabalhando com essa equação que as soluções vão ser as mesmas, né? Então, para resolver, a gente vai partir da transformação também, uma outra versão aqui da transformação de Tischer-Nhauss, tá? Fazendo o que, né? A gente vai estar colocando
y igual a t mais a dividido por 4, tá? E feito assim, fazendo essa substituição na equação, a gente vai ter que essa equação do quarto grau ela vai poder ser escrita dessa forma aqui, ó. Dessa maneira, a gente elimina o termo cúbico. Tá? Muito bem. Aí eu vou chamar essa equação aqui de 6, que a gente vai fazer algumas menções dela mais para frente. Bom, é a mesma coisa, né? Quando a gente pega o y e troca por esse t mais a dividido por 4, a gente vai notar que vai ter termos que acompanham o y ao quadrado, termos que acompanham o y e termos sem y, né? E aí você organiza todos eles. Depois que você organiza eles, aí você pode chamar o p como o termo que acompanha o y ao quadrado, que vai ser isso aqui, né? B menos 3, que multiplica a quadrado dividido por 8. O Q, ele vai ser igual a C menos AB dividido por 2, mais 3A dividido por 48. E o R, que vai aparecer aí sem Y, vai ser D menos AC dividido por 4 mais A quadrado B dividido por 16 mais 3A quadrado dividido por 256. Olha só como ficou as coisas, né? Então, feito isso, a gente pode estar reescrevendo a equação 6 da seguinte maneira. Então, reescrevendo a equação 6, a gente pode estar escrevendo ela assim, ó. A gente meio que vai juntar, né, as coisas que... A gente meio que vai fazer como se fosse um completamento de quadrados aqui, né? Que a gente vai juntar a potência quarta aqui, vai somar e subtrair um p quadrado dividido por 4 e vai ter mais ou menos essa cara aqui, ó. Ó, o que a gente fez? A gente passou, né, o menos QY para o outro lado, o R também, e somamos e subtraímos P quadrado dividido por 4, tá? Aí, feito dessa maneira, a gente pode escrever a equação 6 dessa outra forma, tá? Agora, a gente vai dar um jeito de adicionar um novo termo, que é o U, tá? Da seguinte maneira, a gente vai somar 2uy quadrado mais pu mais u ao quadrado nos dois lados da equação. Tá? Uma vez que a gente faz isso e faz alguns ajustes, a gente vai ter essa expressão aqui, ó. Menos R mais p quadrado dividido por 4 mais 2uy quadrado
mais PU mais U quadrado. Tá certo? Muito bem. Se você observar aqui, o termo da direita vai acabar sendo uma equação do segundo grau em função de y. Tá? Agora, vamos ver quais são as condições necessárias que a gente precisa ter para que essa equação seja da forma alfa y mais beta elevado ao quadrado, tá? A gente quer algo que tenha essa cara aqui, tá certo? Então, a primeira coisa que a gente nota é o seguinte, né? Que essa equação aqui, com essa cara, deixa eu só colocar ela aqui um pouco mais para baixo. E apagar essas aspas aqui. Tá, se eu quero ela com essa cara aqui quadrada, né? Então, é só escrever assim, né? Tipo, vai ser o quê? Vai ser alfa quadrado y quadrado também, mais 2 alfa beta y mais beta quadrado. Bom, aí o que a gente faz, né? Agora a gente olha o que acompanha o y, né? Então, a gente vai ter o quê? Que olhando para essa equação aqui, tentando deixar com essa cara aqui, a gente vai ter que o alfa, ele vai ser pode até colocar, né, que o alfa quadrado, né, na verdade vai ser quem, né? Vai ser o cara que acompanha o y quadrado, né, que vai ser 2u. Então, o alfa para a gente, ele vai ser a raiz de 2u, né? Raiz quadrada de 2u. O termo que acompanha o y, que vai ser o 2 alfa beta, vai ser menos q, tá certo? Que isso implica o quê, né? Que o nosso beta ele vai ser igual a menos q dividido por 2u. Muito bem, né? E agora vamos ver o termo, né, que não tem y, que é tudo que sobrou, né? Todas essas coisas aqui que não estão marcadas nessa cor aqui, tá bom? Nessa cor azulzinha. Então vamos lá, né? Então o que sobrou foi o beta quadrado, né? Então o beta quadrado ele vai ser igual a menos r mais p quadrado dividido por 4 mais pu mais u quadrado, tá certo? Bom, dessa forma, né? A gente vai ter o quê, né? A gente juntando, né? O beta que a gente achou aqui com esse beta quadrado aqui embaixo, a gente vai ter o seguinte. Então, só lembrando, né? A gente vai juntar esse beta aqui que a gente achou aqui com o beta quadrado aqui, tá certo? Aí, feito isso, então, a gente vai ter o seguinte. Que é o Q quadrado. Deixa eu escrever um pouquinho mais para cá. Q quadrado dividido por 8u vai ser igual a... Aí, copiei isso aqui tudo, né? Porque o que a gente fez, né? Eu só elevei isso aqui ao quadrado, né? Então vai ser igual a menos r mais p quadrado dividido por 4 mais pu mais u quadrado, tá certo? E se a gente supor que o u é diferente de zero,
tá? A gente tem o seguinte, né? Que 8u ao cubo mais pu mais 2p menos 8r, tudo isso multiplicado com u, menos q quadrado é igual a zero, tá certo? E aí a gente tem uma equação, né, de terceiro grau em u, tá certo? E aí a gente sabe como encontrar, né, a solução, né? Então, usando o método de Cardano, o valor em u, né, a gente pode reescrever da seguinte maneira. Método de Cardano-Tartaglia, né, que é o último método que a gente viu. A gente encontra o valor de u, tá certo? E agora a gente pode escrever, juntar tudo, né, e escrever a seguinte coisa, ó. Então a gente vai ter y ao quadrado mais p mais u, tá certo? Que vai ser igual a aquela maneira que a gente queria, aquela maneira que a gente queria escrever o quadrado, né? Que depois a gente viu que poderia escrever dessa maneira aqui. Uhum. Tá certo? Aí tirando raiz de tudo, né? A gente vai ter o seguinte. Ah, lembrando que esse U aqui, eu já estou contando que previamente a gente tenha descoberto, né, o valor dele usando a fórmula de Cardano-Tartaglia, né, para as equações de terceiro grau, como a gente viu. Então, uma vez que a gente tem o valor do U, basta agora a gente resolver essa equação de segundo grau. Que é igual a mais ou menos... Aí agora é só repetir isso aqui sem a raiz, né? Que eu tirei o quadrado aí do... Tirei a raiz quadrada dos dois lados. Tá certo? Beleza, deu um certo trabalhinho, né? Mas a parte aqui é mais uma motivação mesmo, né? Que a gente vê que conforme vai subindo o grau das equações algébricas, né? Vai também aumentando a dificuldade para a gente tentar obter soluções de equações algébricas também por métodos de radicais. Bom, e as equações de quinto grau, né? As equações de quinto grau, elas se tornaram um problema que acabou atravessando as eras aí, né? Porque esse método mesmo de Cardano-Tartaglia, né, é um método que remete ao período renascentista, né? Tipo, lá atrás. E, e uma resposta foi dada para as equações de quinto grau somente no século XIX com Abel e Galois. E porque até então a gente só tinha métodos, né, de radicais para resolver equações de quinto grau para equações específicas, tá? Não tinha nada para uma equação geral.
E aí, o que acontece, né? Esse curso que a gente vai estar estudando as ferramentas para a gente mostrar que, infelizmente, não é possível estar obtendo uma solução geral, né, de uma equação de quinto grau por métodos de radicais. A gente vai estar estudando toda uma teoria que foi iniciada por Évariste Galois no século XIX e adaptada, né, para a linguagem atual também. Tá? Então, no final do curso, o último dia de aula do curso vai ser para a gente responder que não é possível, sabe, a gente obter de maneira geral. A gente vai dar um exemplo de uma equação de quinto grau que a gente vai ver um jeito de que vai descrever para a gente que não é possível obter solução usando esses métodos radicais, né? Agora, outros métodos eu não sei, né? Porque você tem métodos aproximados, métodos usando cálculo, né? Mas na raça mesmo, igual a gente está fazendo aí, usando somente as operações básicas, não tem como. Tá certo? E no meio do caminho, a gente também vai ver umas aplicações bem interessantes, né? Para os três problemas clássicos da antiguidade, que é que são o seguinte, né? Que é o problema da trisecção do ângulo, né? Duplicação do cubo e quadratura do círculo, tá? Que mais ou menos na metade do curso, né? A gente vai entender o que são esses problemas, né? Que são problemas de natureza de régua e compasso, né? Que problemas de construção por régua e compasso, tá certo? E é isso, gente. Por enquanto, a gente fica com essa. É uma aula mais de curiosidade mesmo, né? E na próxima aula a gente começa a entrar um pouco mais a fundo, né? No, no estudo aí das equações, né? Na verdade, na próxima aula a gente vai estar falando do teorema fundamental da álgebra, né? E que também é um teorema extremamente importante também. Tanto é que tem esse nome de fundamental, né? Então, beleza, gente. Até uma próxima.